Neemias capítulo 9. Na verdade, nós queremos, nessa noite, tratar dos capítulos 9 e 10, porque é uma continuidade daquilo que Deus está fazendo e de uma aliança que o povo está fazendo depois do avivamento. Eles fazem aliança com o Senhor e eles terminam o capítulo 9 justamente falando desta aliança. E depois do capítulo 10 vai falar quem fez essa aliança, nome por nome, as suas famílias, os líderes e de toda a congregação fazendo essa aliança. Portanto, nós iremos ler neste momento, capítulo 9, versículo 38. Aleluia, Deus. Amém? Amém. Assim diz a palavra do Todo-Poderoso. E fizemos uma firme aliança, e escrevemos essa aliança, e nela foram selados os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Quero ler alguns versículos do 10 também, para os irmãos terem uma ideia. E os que selaram, quem foi que selou, quem foi que assinou nesta aliança? Neemias, o governador, filho de Acalias, e Zedequias, e Seraías, e Acalias, Jeremias, Pazur, Aminarias, Malquias, Ratu, Sebanias, Maluque, Hari, Meremote, Obadias, Daniel, Ginetã, Baruque, Mesulão, Abias, Miamim, Maazias, Bilgai, Semaías. Estes foram os sacerdotes, e os levitas, Jesuá, filhos de Acasias, Binai, dos filhos de Elenade, Gabriel, e os seus irmãos, Sebaías, Odias, Quelita, Pelaías, Arã, Mica, Reobe, Absaías, Razu, Sebanias, Odias, Bani, Beninu, os chefes do povo, Parós, Padate, Moabe, Elam, Zatu, Bani, Buni, Asgade, Bebai, ou Bebal, Ater, Ezequias, Azur, Odias, Rassum, Bezal, Harife, Ananote, Nebal, Magdabias, Mesulão, Rezim, Mesobdiel, Zaboque, Jaguar, Pelatias, Hanã, Anaías, Oséias, Ananias, Azuni, Altis, Pilas, Saboque, Reum, Abisná, Maazelas, Aías, Hanã, Yanã, e Maluque, Arim, e Baas. Versículo 28 vai nos dizer assim: e o restante do povo, e os sacerdotes, e os levitas, e os pordeiros, e os cantores, e os metoreus, e todos que tinham separado dos povos da terra para a lei de Deus, e suas mulheres, e seus filhos e filhas, e todos com conhecimento e entendimento, finalmente, ou firmaram então essa aliança com o Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós te louvamos mais uma vez por essa reunião maravilhosa, pela tua presença tão maravilhosa neste lugar. Obrigado, Senhor amado, porque nós sentimos, nós percebemos, nós temos essa percepção da tua presença neste lugar, recebendo o nosso culto e a nossa adoração. Se alguém ainda, meu Deus, se encontra neste lugar e ainda não consegue sentir a tua presença, não consegue sentir essa presença gloriosa, Senhor amado, se eu possa alcançar essa pessoa, alcançar cada família aqui presente, Senhor amado, para que não saia deste lugar sem ter sentido a tua presença e glorificar o teu santo nome. Deus amado, nós te pedimos assim, Deus, recebe o nosso culto, confronta-nos com a tua palavra, edifica-nos para a glória do teu santo nome. Nós oramos assim, meu Deus, agradecido, no nome de Jesus, teu Filho amado, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos pensando o livro de Neemias e pensando muito em revitalização. E a gente tem falado muito sobre revitalização. Mas o que é revitalização? É trazer vida novamente.
é colocar em ordem aquilo que não está no seu lugar, é de fato sentir essa presença gloriosa, é apenas, ou melhor dizendo, é cultuar ao Senhor, é prestar culto ao Senhor, é se fazer presente no templo, por exemplo, e dar o nosso louvor, a nossa adoração, sabendo que a presença de Deus está nesse lugar, e a gente não quer outra coisa além disso. Amém. Revitalização é sentir a presença e a manifestação de Deus no meio do culto, é adorar a Deus não apenas por uma escala, não apenas por um costume de vir aqui aos domingos, mas se reunir desde sair a nossa casa, vindo pelas ruas dessa cidade e entrar no templo, sabendo que nós estamos nos apresentando diante do Deus vivo e todo-poderoso, e tem nos conduzido e nos abençoado. Revitalização é voltar às Escrituras, é Cristo centralizado no nosso culto, é nós não queremos, não desejamos outra coisa quando nos reunimos, se não sentir a presença de Deus, se não nos dobrar, nos encurvar diante dele, apesar das nossas fraquezas, apesar dos nossos pecados, saber que quando nos inclinamos diante dele, ele se aproxima de nós, nos perdoa e nos enche da sua presença e da sua glória. É isso que nós precisamos, é isso que nós temos em mente quando estamos falando sobre revitalização, é sobre a centralidade das Escrituras e um temor terrível na presença de Deus, mas ao mesmo tempo esse temor nos faz inclinar diante dele, nos faz reconhecer os nossos pecados, mas também nos lança aos seus pés confiadamente que ele é passivo, ele é misericordioso, ele é cheio de graça. E é isso que esse povo está fazendo, depois de ter consciência que estava vivendo muitos anos em um cativeiro, conscientes de que a razão pela qual foram para o cativeiro foi a desobediência, foi o abandono do culto verdadeiro, da adoração verdadeira, foi o abandono da palavra de Deus, conscientes de que o pecado deles os afastou de Deus e Deus os lançou de diante dele. Deus chega ao ponto na nação de Israel dizer: parem de me adorar, parem de tocar o instrumento de vocês, parem de cantar para mim, pare, afaste de mim, eu não quero ouvir, eu não pedi esse culto para vocês, porque eles estavam cada um fazendo o que bem queriam, e Deus então trata deles, e agora é eles que estão pedindo: Senhor, nós queremos ouvir a tua palavra. Isto é revitalização, isso é reavivamento, e nós precisamos disso, sobre isso que nós estamos falando. Nós lemos até aqui o capítulo 7, temos ministrado, e capítulo 8, então, a gente vê o povo se reunindo em frente à praça, depois desse mover de Deus, então eles querem ouvir a palavra, e quando ouvem a palavra, eles sentem-se confrontados, eles sentem o seu pecado, eles veem o quão distante estavam de Deus, e eles pedem para que seja a palavra anunciada, para que a palavra seja pregada. Eles estão então falando dessa necessidade de Deus, dessa sede pela palavra de Deus. Então, a reforma, nós temos aí no livro de Neemias, nós já falamos sobre isso. O livro se divide em duas partes, a primeira, ou em duas reformas, ou em duas revitalizações. A primeira diz a revitalização estrutural da cidade, das casas, dos muros de Jerusalém. Então, uma revitalização estrutural, arquitetônica, por assim dizer. E a segunda, que vai do capítulo 7, ou principalmente do capítulo 8 até o 13, vai falar dessa revitalização espiritual, essa sede, essa busca pelo Senhor, essa necessidade de estar diante de Deus, de sentir a presença de Deus, de cultuar ao Senhor, de prestar culto ao Senhor, de se inclinar diante dele, essa sede por Deus, pela sua palavra. E a revitalização estrutural dura 52 dias, enquanto essa dura anos, essa espiritual dura anos,
Deus sempre tem mais para fazer em nossas vidas. Então eles ficam, e aí vocês têm no capítulo 8 e 9, você vê essa manifestação, o povo indo para a palavra de Deus. Capítulo 9, somente as lideranças saem de cidade em cidade, de casa em casa, ensinando a palavra de Deus, expondo as escrituras, e eles ficam estudando, lendo a palavra de Deus, cerca de um mês, ali só lendo a palavra de Deus, só estudando a palavra de Deus, só sendo explicada a palavra de Deus, e eles querem mais, eles se interessam pela palavra de Deus. Então os sacerdotes, os levitas, a liderança começa a acomodá-los, e eles começam a estudar a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, ficam um mês. Aí esse período do capítulo 8 e capítulo 9 é cerca de um mês estudando, lendo, um mês inteiro lendo a palavra de Deus. Não fazem outra coisa senão ler a palavra de Deus. E aí depois que eles leem a palavra de Deus, aí nós temos o final do capítulo 9, do texto que nós lemos, eles fazendo uma aliança com Deus, e assinando, fazendo um documento, fazendo uma ata e assinando, se comprometendo em obedecer a palavra de Deus, se comprometendo a adorar ao Senhor, a se entregar completamente ao Senhor. E nós iremos ver justamente que revitalização é justamente uma aliança verdadeira com Deus. É sobre isso, aliás, que nós queremos falar. Eles querem sair apenas das emoções, dos sentimentos que são importantes para nós, não é? A gente se emociona com a presença de Deus, com a agir de Deus, com as manifestações de Deus. A gente se emociona, mas a emoção não é suficiente. A gente tem que sair da emoção para a ação. É isso que eles vão fazer a partir daqui. Então, revitalização é uma aliança verdadeira com Deus. Qual é a base dessa revitalização? A palavra de Deus. Diga comigo, a palavra de Deus é a base de todo reavivamento. Olha só o que diz o versículo 29 do texto do capítulo 10, obviamente. Neemias, capítulo 10, versículo 29, diz assim: firmemente aderiram a seus irmãos, os mais nobres dentre eles, e convieram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, e que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, e os seus juízos, e os seus estatutos. O povo, depois dessa manifestação de Deus, todos eles, então, escreve-se ali uma lista de compromisso com Deus, dando base para aquela aliança e para aquela revitalização, aquele reavivamento. E eles então instituem, eles pegam a palavra de Deus e começam a escrever vários pontos. E depois a liderança, e diz que Neemias é o primeiro, assinam esse compromisso. E depois, e propositalmente nós lemos aí, cada líder, dos sacerdotes, dos levitas, e todos vão escrevendo e assinando, se comprometendo. E depois todo o povo, homens, mulheres e seus filhos e suas crianças, aqueles que podiam compreender a palavra de Deus, começam a assinar, a se comprometer. Então, a base da revitalização é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que estabelece os limites para que nós nos comportemos, irmãos. A nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. E o que o povo está fazendo, irmãos, olha só, e o autor vai escrever, vai falar de algo assim, de anátema. Eles juram diante da palavra de Deus. E eles falam assim: olha, nós juramos que nós iremos cumprir a palavra do Senhor, nós iremos viver a palavra do Senhor, nós iremos nos inclinar diante da palavra do Senhor, nós iremos praticar a palavra do Senhor. E a palavra aí, anátema, quer dizer que eles estavam dizendo: Senhor, que vinha maldição sobre nós, se nós não vivermos a tua palavra. Irmãos,
Isso é muito sério. Isso é muito sério. Mas isso é uma aliança com Deus, um compromisso com Deus. E Deus sempre honra a sua aliança. Aleluia, Jesus. Talvez nós fôssemos desafiados nessa noite a assinar esse compromisso com o Senhor. Quantos de nós teríamos coragem de dizer nesta noite: Senhor, que eu seja, que caia maldição sobre mim, se eu não me submeter à tua palavra? Quantos de nós estão dispostos a de fato ver uma revitalização, um reavivamento na igreja, se comprometendo e dizendo diante do Senhor: ó Deus, eu não pude assinar aquele documento porque eu não estava lá, mas esse documento está aqui, está diante de mim, é revelado a mim, Senhor, e eu diante da tua palavra me comprometo, Senhor, e eu acho ousadia, eu acho coragem, eu sou encorajado a dizer: Senhor, não me deixa viver sem viver a tua palavra, sem me submeter à tua palavra, sem obedecer a tua palavra. Ó Senhor amado, que a minha vida não tenha sentido se eu não viver e obedecer, se eu não estiver disposto a me submeter à tua palavra, a me inclinar para a tua palavra. Isso é compromisso e aliança com Deus, que Deus vai sempre honrar. As pessoas foram grandiosamente abençoadas porque se comprometeram, entraram em aliança com Deus em honrar a sua palavra. E perceba que quem faz esse compromisso é todo o povo, não somente a liderança. A revitalização começa quando saímos das emoções e começamos a agir. Capítulo 8, capítulo 9, o povo está totalmente envolvido, imbuído de uma emoção, de algo sobrenatural de Deus na vida da nação. O povo está ali, o povo começa a chorar e a lamentar pelos seus pecados e pedem perdão, e o povo começa a chorar, o povo começa a pedir ao Senhor que eles comecem a sentir a sua miséria, mas também eles começam a se alegrar, porque a palavra é revelada a eles começam a compreender a palavra, e eles ouvem na palavra que Deus os perdoou. Isso os enche de muita alegria. Então eles estão imbuídos de tristeza pelo pecado, mas também estão cheios da emoção, da alegria por saber que foram perdoados, e agora eles são chamados a saírem da emoção, a saírem apenas dos sentimentos que estão vivendo naquele momento e começarem a agir. Vocês foram perdoados, agora voltem para a vida de vocês e pratiquem a palavra de Deus. Revitalização é sair da emoção. Não tem cultos que a gente sente uma presença gloriosa de Deus. Tem cultos que a gente percebe uma manifestação maior de Deus. Não é que Deus não manifesta em todos os cultos, Deus se manifesta em todos os cultos, mas parece que tem culto, parece que não abriu somente uma janela, não abriu, foi escancarou o céu inteiro e desceu na terra. E a gente glorifica, a gente sente a presença de Deus, a gente volta para casa emocionado. Que culto maravilhoso, que palavra maravilhosa, que louvor maravilhoso, aleluia, Deus se fez presente naquele lugar. Mas vai passando, vai chegando a segunda-feira, a terça, e a gente já não lembra de mais nada, porque a gente não está disposto a praticar a palavra de Deus. Revitalização é um retorno e uma submissão a não fazer nada na nossa vida, a não tomar decisão em nada na nossa vida que não esteja de acordo com as Escrituras, com a palavra de Deus, com a centralização da palavra de Deus. A base de uma boa e de uma verdadeira revitalização, a base de uma boa e de uma verdadeira, de um genuíno reavivamento é a palavra de Deus. Disseram eles: caia maldição sobre nós, se nós não obedecermos a tua palavra. Irmãos, sinceramente, se nós fôssemos fazer essa oração aqui, quantos de nós não saíríamos aqui amaldiçoados? Então, pastor, eu não vou fazer essa oração. Pelo contrário, nós devemos
voltar para o Senhor. Deus, até aqui eu não tenho vivido dignamente de acordo com a tua palavra, mas eu quero viver, Senhor. Me incomoda, Espírito Santo, me incomoda. O Espírito Santo me lembra, me faz lembrar, traz à memória a tua palavra, Senhor amado, e diante dos momentos cruciais da minha vida, que eu lembre dessa aliança que eu tenho contigo e tu tens comigo, e a tua palavra jamais, jamais, jamais falhará. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do Senhor permanece inabalável. Nós devemos nos submeter a ela. Não somente a base, nós temos aí a base da revitalização, que é a palavra de Deus, mas nós também temos os participantes. Capítulo 10 começa justamente citando esses nomes difíceis, se torna até chato, a gente atropela a leitura, são nomes difíceis de serem pronunciados, lidos, e vai colocando cada um deles, e os sacerdotes, e os levitas, e os príncipes, e os líderes, e aí chega no final, diz que todo o povo adere, todo o povo assina aquele compromisso e faz aquela aliança com Deus. O que eu aprendo aqui, e perceba que o primeiro nome citado aí no versículo de número 10 é de quem? Neemias. E vai falando de cada casa, de cada sacerdote, do governador. Então, tanto os líderes políticos como os líderes eclesiásticos ou espirituais, todos se comprometem nessa aliança com Deus, e o povo segue o exemplo deles. Então, Neemias é o primeiro, demonstrando o seu compromisso com Deus e com o povo que Deus o chamou para estar à frente, conduzindo. Toda a liderança assina esse compromisso, toda a liderança. Mas perceba que todo o povo também se compromete. Então não é só a liderança, não é somente a liderança que se compromete. Irmãos, se somente o pastor, inclusive dessa igreja, se comprometer com essa revitalização, sabe quando vai ter revitalização aqui? Nunca, porque a gente vai desanimar. Quando todo o povo se compromete, vai haver momentos em que nós estaremos meio titubeantes, meio receosos, meio duvidosos, meio desanimados, e nós precisamos um dos outros para esse ânimo, o comprometimento, o envolvimento. Nós estamos falando que todos nós precisamos nos comprometer. O meu comprometimento é, acima de tudo, com o meu Deus, mas também com vocês, enquanto igreja. E vocês precisam se comprometer também com a liderança, e precisam também, independente da liderança, se comprometer um com o outro. Todos fazem parte desse negócio, todos foram chamados, todos foram libertos, todos foram salvos, todos foram chamados para esse ministério. Portanto, cabe a todos se comprometer nesta aliança, porque se eu fizer uma coisa, a minha casa fizer totalmente contrário, e outro quiser fazer também, cada um seguir os seus intuitos, os seus impulsos, os seus desejos, sabe quando é que a gente vai sair da situação em que nós encontramos muitas vezes? Nunca, a gente só vai piorar e piorar, esfriamento espiritual. Então, todos os líderes, mas não somente os líderes, embora comece por eles, todo o povo se compromete. Revitalização tem que haver reavivamento, manifestação do poder de Deus, depende em todo o povo ter um só propósito. Nós falamos sobre isso hoje pela manhã, né? Ele até falava de uma busca pelo Espírito Santo, e a gente fala esporadicamente, você buscar o Espírito Santo, ou você ser batizado com o Espírito Santo, ou você buscar, quando na verdade a igreja ali em Atos, estavam toda a igreja orando por uma mesma coisa, por um mesmo propósito. Nós precisamos entender a nossa necessidade de Deus, e a necessidade
da manifestação do Espírito Santo, de um reavivamento. Nós precisamos entender que se eu estou bem com Deus, se eu estou vivendo experiências profundas com Deus, se eu estou vivendo momentos maravilhosos de comunhão com Deus, Deus tem muito mais. Deus tem muito mais para fazer. Eu estou apenas na superfície. Eu posso aprofundar mais, e aprofundar mais, aprofundar mais, aprofundar mais. E Deus, cada vez mais que eu me aproximo dele, mais ele se aproxima de mim. Serei achado de vós, diz o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, sim, buscares de todo o vosso coração. Deus está dizendo: ó, eu vou facilitar para vocês, eu vou me mostrar para vocês, eu vou me revelar a vocês, eu vou me achegar a vocês, eu vou encurtar o caminho para vocês. À medida que vocês virem ao meu encontro, eu vou me aproximar cada vez mais, eu vou me aproximar de vocês, vocês me acharão. Vocês não irão assim ficar procurando um Deus escondido, não. Eu vou me revelar, só buscar. E a liderança faz isso, o povo faz isso, não apenas os líderes, mas começou por eles. Pastor Clodoaldo, membros do conselho dessa igreja, diáconos ou diaconisas, líderes das sociedades internas, a gente tem que começar, e a gente precisa influenciar os demais. Atenção, igreja! Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos clamar ao Senhor, nós precisamos aproximar de Deus, porque eu digo uma coisa para vocês, essa é a nossa necessidade. Nós precisamos do Senhor urgentemente, porque somente vai prevalecer neste mundo conturbado quem estiver cheio de Deus, da sua palavra, do Espírito Santo, porquanto os dias são maus. Revestivos do Senhor e da força do seu poder, porque os dias são maus, e havendo feito tudo, ficar firmes no Senhor. Finalmente, qual é o compromisso da revitalização? Nós temos aí a base, nós temos aí os participantes, mas qual é o compromisso daquela revitalização? Qual é o compromisso que o povo faz? A consagração a Deus. Veja o versículo 28 novamente, que diz assim: e o restante do povo, todo o povo, eu vou parafraseando o texto, e toda a congregação, todo o povo, e os sacerdotes, e os levitas, e os porteiros, e os cantores, e os nitineus, todos que tinham separado dos povos da terra para a lei de Deus, e as suas mulheres, e os seus filhos, e as suas filhas, e todos que tinham conhecimento e entendiam, finalmente aderiram a seus irmãos e aos nobres dentre eles, e convieram no anátema, e concordaram em um anátema, e juraram diante do Senhor, que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, servo de Deus, e de que guardariam e cumpririam todos os seus mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízes e os seus estatutos, e não dariam os seus filhos aos povos da terra, nem tomariam os filhos deles para os nossos filhos. E aqui vai trazer várias narrativas aí para mostrar que eles estavam, o compromisso, o primeiro compromisso desta revitalização era consagrar a Deus, se separarem para Deus. Chega um momento em que eles renunciam e eles fazem o compromisso de não terem casamentos e nem famílias mistas. E não é preconceito e nem racismo, não, como alguns pensam, mas entendiam que o casamento misto ia enfraquecer os princípios do Senhor.
Mais tarde, Paulo vai falar sobre o jugo desigual, vai corroborar isso. Mas está falando da família em ter um só pensamento, adoração a um só Deus, de acordo com as Escrituras. E o perigo, o Jaime Kemp escreve que 80% dos casamentos mistos, 80% dos casamentos mistos acabam em frieza e desvio do cônjuge que era crente. E ele faz uma seguinte ilustração. Ele fala assim: pensem comigo, se você for pegar um voo de Uberlândia para lá para o Nordeste, lá para Fortaleza, e você está lá e sair uma estatística dizendo: olha, 80% dos voos dessa empresa cai, somente 20% chega lá no destino. Você entraria nesse voo? Quem entraria? Queira corajoso de entrar. Então ele diz que 80% dos casamentos mistos, de pessoas que casam com pessoas que não professam a mesma fé, têm a tendência de ruírem. Então, esse cuidado de Deus, essa preocupação de Deus com a família e com o culto e adoração ao Senhor. Então, eles precisavam se consagrar, se separarem. Mas eles se separam não apenas, se consagram apenas, se separam. Eles se consagram, eles se separam para Deus, para adorar a Deus, para se comprometer com Deus. Então, a revitalização e a separação, a consagração, um dos compromissos para a revitalização, essa consagração, se apegarem a Deus, se separarem exclusivamente para adoração ao Deus vivo e todo-poderoso. O compromisso, observar a palavra de Deus, como vem dizendo aqui, eles falam aqui no versículo 28 que nós lemos, que eles professam isso e eles assinam esse compromisso. Eles não somente falam pela emoção, mas eles redigem um documento e eles assinam dizendo que se não cumprirem, se não viverem, se não observarem a palavra de Deus, que caia maldição sobre eles. E acredita, irmãos, Deus é misericordioso, sim ou não? Amém. Deus é gracioso, sim ou não? Amém. Mas quando o povo não honrou a aliança, Deus ficou 400 anos sem falar com o povo. Nós temos um período interbíblico, porque o povo não honrou essa aliança. Depois de restaurados, o povo esqueceu a palavra do Senhor. Então o silêncio de Deus, o desespero do povo para ouvir a palavra de Deus, e Deus não levantou durante 400 anos, Deus não levantou nem um profeta, somente depois que levanta o profeta João, prenunciando a vida de Jesus e um retorno. E João vai escrever inclusive que Deus renova essa aliança com o povo. Deus agora traz essa profecia, e essa profecia se torna carne. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se tornou carne e habitou entre nós. A palavra viva e poderosa, a palavra de Deus foi revelada por meio de Jesus Cristo. Os apóstolos vão escrever e dizer que na antiguidade Deus levantou a serpente, mas nos últimos tempos Deus levantaria Jesus Cristo como nosso Salvador. Ele é o aio, Ele é quem nos conduz à salvação, a palavra. Então nós precisamos observar o nosso compromisso de observar, não somente isso, de obedecer, de vivenciar a palavra de Deus. Não dá para brincar de ser crente, irmãos. A família, então, se consagrar ao Senhor. E ele, uma outra coisa, é as primícias para o Senhor. Versículo de número 30 diz assim: estou chegando já ao final. Um outro compromisso da revitalização, e que não daríamos às nossas filhas,
Versículo 32 vai dizer: também nós pusemos preceitos ou alguns artigos desse compromisso, impondo-nos cada ano a terça parte de um ciclo para o ministério da casa do Senhor nosso Deus. Amém. Para os pães, a proposição, para a contínua oferta de alimentos, para o contínuo holocausto dos sábados e das luas nova, para as festas solenes, para as coisas sagradas, para o sacrifício pelos pecados, para a expiação de Israel, para toda a obra da casa de Deus. Versículo 34: também lançamos sorte entre os sacerdotes levitas e o povo acerca da oferta que tinham e que haviam de trazer à casa do nosso Deus, segundo a casa dos nossos pais, os tempos determinados do ano em ano, para se queimar no altar do Senhor nosso Deus, como está escrito na lei. Também traríamos as primícias da nossa terra e as primícias de todo o fruto de todas as árvores do ano, de ano em ano, na casa do Senhor, e os primogênitos dos nossos filhos, do nosso gado, como está escrito na lei do Senhor, e os primogênitos do nosso gado e das nossas ovelhas, traríamos à casa do Senhor nosso Deus, e os sacerdotes ministrariam na casa do Senhor. Gente, está falando sobre primícia, daquilo que temos, trazer as primícias na casa do Senhor. Está falando sobre oferta, sobre dízimo, e esse compromisso faz parte da revitalização. A gente precisa de revitalização, por exemplo, arquitetônica. Como é que a gente vai fazer isso sem dinheiro? Vocês compreendem isso? A manutenção da casa do Senhor, a assistência àqueles que necessitam, esse compromisso do povo, isso faz parte também da revitalização. E Deus conta com o seu povo. Deus abençoa-nos para que nós possamos ser liberais também. Isto e até a terra deveria ter o descanso. E o ano sabático, em que ficava um ano sem plantar nada na terra, é para descansar a terra? Não era necessariamente sobre isso, mas era sobre essa dependência de Deus, da provisão de Deus. Olha, vocês não vão plantar nada agora, não vai faltar nada para vocês, porque eu vou prover a vocês. Por causa da fidelidade de vocês, Deus vai prover todas as nossas necessidades, mas Deus tem coração liberal. Aleluia, Deus. Deus está interessado em nós, em tudo que somos, em tudo que temos. Até mesmo porque tudo que somos e tudo que temos vem dele. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois a ele eternamente. Amém. Coloquemos em pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Revitalização Seja o teu nome, Jesus. é uma aliança com